Queridos amigos, aqueles que nos estão neste momento a assistir a partir deste canal de transmissão da Igreja Adventista de Setúbal, recebam da nossa parte, desta igreja, que embora com as portas fechadas, mas continua aberta para poder atender aqueles que passam por lutas, por dificuldades e têm necessidades espirituais. Por isso, o nosso grande abraço a você que nos honra com a sua presença neste momento e pelo privilégio que nós temos de estar aí com você, estarmos em sua casa. Se você, neste momento, prezado e querido amigo, querida amiga, está a passar por alguma dificuldade pessoal, alguma situação que lhe coloca algum problema de saúde na sua família ou a si mesmo pessoalmente, as nossas orações estão com você, as nossas orações estão consigo e Deus certamente não deixará de o atender e de o ajudar nas suas lutas e nas suas dificuldades. Mas vamos voltar ao tema bíblico que iniciamos no sábado, em que estamos, portanto, a estudar a armadura de Deus. O tema de hoje é mais do que vencedores. No primeiro sábado, e vale a pena nós fazermos aqui uma pequena recapitulação e gostaria de convidá-lo a acompanhar, portanto, algumas das imagens que nos têm servido como suporte para o acompanhamento visual destas palestras. Primeiramente, nós não podemos esquecer que estamos numa guerra. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, como temos estado a estudar ao longo desta semana, ele propôs aos cristãos que se preparassem, munindo-se da armadura de Deus. Ele ensinava justamente que, como cristãos, nós estamos numa guerra para a qual nós não nos alistamos, nós não pedimos para entrar nesta guerra, mas esta luta, este conflito acontece no seu coração, querido amigo, acontece na nossa mente e este é o campo de batalha, onde o bem e o mal, as forças de Deus e as forças malignas lutam pela alma de cada ser humano. E isto independentemente de você ou eu querermos, estamos nesta guerra, estamos neste conflito. Mas nós encontramos aqui uma outra ideia muito importante em que o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta pode ser vencida, mas pode ser vencida mediante o uso de toda a armadura que Deus coloca à nossa disposição. E eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse acompanhar comigo uma história. A história da Space Shuttle, ou da nave espacial Columbia. Talvez você já não se recorde, porque isto aconteceu há vários anos atrás, mas esta imagem destes astronautas é, portanto, a tripulação do último voo que o Space Shuttle Columbia fez no ano de 2003. Acontece que esta nave, ela, como qualquer uma das naves que faziam parte deste conjunto de cinco aparelhos espaciais que a NASA tinha naquela altura, cada uma delas tinha uma estrutura que permitia que na reentrada à atmosfera a nave pudesse ser protegida por uma base onde existiam, portanto, uma série de placas de cerâmica que faziam com que a estrutura da nave fosse protegida. E você poderá ver, dentro de instantes, uma imagem não do Space Shuttle Columbia, mas da Atlantis, que é uma nave que ainda hoje existe, e você poderá ver que existe um conjunto de placas negras que ficavam na base da nave e que protegiam, portanto, das altas temperaturas que na reentrada esta nave pudesse vir a enfrentar. E então, isto era, portanto, o dia 1 de fevereiro do ano de 2003. A nave estava pronta justamente para entrar na atmosfera, encontrando-se a mais ou menos 170 quilómetros acima da superfície da Terra.
agora então ela saía justamente de órbita, ou seja, saía do local onde estava para poder efetivamente iniciar o seu processo de reentrada. Isto foi mais ou menos por volta do meio-dia, hora dos Estados Unidos, e ao longo justamente de uma série de manobras, esta nave foi sendo preparada para entrar na atmosfera. E quando efetivamente isto aconteceu, por volta das 2 horas, um pouco antes das 2 horas da tarde, em alta velocidade e com a posição certa, esta nave inicia, portanto, o seu processo final para chegar à superfície da Terra, como se esperava, em segurança. Era isto tudo que os especialistas, os engenheiros, homens e mulheres muito competentes, pessoas com volumes imensos de conhecimento, tinham preparado para que aquela viagem efetivamente pudesse ser um sucesso. Mas algo tinha acontecido que os técnicos não sabiam e não se tinham apercebido. Os sensores da nave não tinham efetivamente dado esta indicação. É que uma das placas de cerâmica, daquelas placas negras que ficavam na base da nave, para a protegerem justamente no seu processo de aproximação à Terra, uma dessas placas estava danificada, estava ligeiramente solta e a trepidação da velocidade em que a nave entrou na atmosfera fez com que esta placa efetivamente acabasse por não conseguir cumprir o seu objetivo. A velocidade em que este aparelho entrou era 24 vezes a velocidade do som, alguma coisa muito perto dos 30.000 km por hora. Toda a estrutura da nave tremia e balançava de forma violenta. Todos os seus tripulantes estavam ali confiados na tecnologia que esta nave trazia. Mas, quando a certa altura aquelas telhas ou aquelas placas de cerâmica começaram a enfrentar temperaturas na ordem dos 1450 graus, a uma velocidade gigantesca, muito próximo dos 30.000 km por hora, este processo de violência contra a estrutura daquela nave deveria durar mais ou menos uns 10 minutos, até que finalmente eles pudessem pousar em segurança no local, na base militar onde a nave deveria efetivamente aterrar. Mas, precisamente, às 2 horas e 18 segundos, já se podia ver com as câmaras de televisão que estavam apontadas para o céu a aproximação deste aparelho que era esperado com todos as preciosas vidas dos tripulantes que vinham a bordo. Às 2 horas da tarde e 18 segundos, há uma explosão em que a nave entra completamente em colapso. Esta explosão fez com que aquele aparelho, juntamente com os seres vivos que trazia lá dentro, fossem completamente vaporizados. E eu conto-lhe esta história porque, meu querido amigo, para lhe explicar aquilo que o verso 13 do capítulo 6 de Efésios diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aquela nave cheia de tecnologia, com imensos recursos para proteção, tanto na viagem espacial quanto na entrada à superfície terrestre ou à atmosfera terrestre, por uma simples placa de cerâmica que não estava adequadamente apertada, que não estava certamente no lugar certo, por uma única placa de cerâmica, esta nave foi destruída com as vidas que trazia a bordo. É por esta razão, querido amigo, que Paulo, de forma tão veemente, ele diz que nós, para podermos ser vitoriosos na luta contra o mal, na luta em que estamos envolvidos, nós precisamos usar não apenas uma parte da armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus. Nós precisamos efetivamente viver uma experiência completa. E nós tivemos a oportunidade justamente de ver alguns destes elementos. Falámos um pouco a respeito do cinturão da verdade. Vimos depois de seguida também a couraça da justiça de Cristo. Falámos também no domingo a respeito das sandálias do Evangelho da Paz. E hoje nós vamos então estudar um novo elemento que ainda não tínhamos visto, que é efetivamente o escudo da fé. E estamos agora no verso 16, quando o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, verso 16, ele diz:
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós conhecemos aquele texto de de Hebreus capítulo 11, verso 6, onde o apóstolo Paulo, explicando a importância da fé na vida do cristão, diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Há aqui uma coisa muito importante, querido amigo, prezado irmão que nos acompanha neste momento. A realidade é que nós não podemos aproximar-nos de um ser infinito como Deus é, se não o fizermos através de uma experiência de fé. E deixe-me explicar-lhe aqui uma coisa muito importante. Talvez você que nos acompanha nestas transmissões a partir da igreja de Setúbal já me tenha ouvido falar sobre isto, e peço desculpa se me estou a repetir para si, mas a questão é que a fé não é superstição. Muitas pessoas acreditam que fé é o abdicar da inteligência, é o colocar de lado a racionalidade. Mas há uma coisa muito importante que você e eu não podemos esquecer, é que Deus quer se relacionar conosco tendo como base as capacidades intelectuais que Ele nos deu. Quando vamos a Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, encontramos ali o apóstolo Paulo dizendo que Deus deseja ter conosco um relacionamento que esteja baseado num culto racional. Ora, não fazia sentido Deus dar-nos capacidades como aquelas que têm feito a humanidade, por exemplo, pôr seres vivos no espaço, como por exemplo, através de tecnologias como Space Shuttle e tantas outras tecnologias aeroespaciais que nos deslumbram com as consecuções humanas. Não seria justo Deus dar ao ser humano tanta inteligência para que depois, quando Ele nos pedisse para nos relacionarmos com Ele, Ele nos sugerisse que puséssemos de lado a inteligência, a racionalidade, para nos termos com Deus uma relação baseada em superstição ou na ausência de inteligência. Na realidade, a fé não é efetivamente uma crença supersticiosa baseada em conceitos fatalistas. A superstição não tem nada a ver com fé. A ideia de que se eu sair de casa e passar um gato preto à minha frente e que isto poderá ser um motivo de azar e de infortúnio durante o dia, isto não é fé, isto não tem nada a ver com as orientações de Deus, nem sequer tem nada a ver com a racionalidade. Isto é superstição, isto é efetivamente uma crença absolutamente esvaziada de sentido ou de racionalidade. Mas aquilo que Deus pede é que nós tenhamos fé nele. E a fé baseia-se numa base de relacionamento, de confiança e de razão. Porque se eu sei que uma determinada pessoa é digna de confiança, mesmo que eu não entenda os seus motivos e as suas razões, porque sei que esta pessoa é boa e eu a conheço e confio nela, então eu vou confiar nessa pessoa, embora talvez não seja capaz de entender. É por esta razão que Deus pede de si, querido amigo, que você e eu, mesmo que não entendamos razões que Deus põe em prática na nossa vida, mas ainda assim Deus nos pede para confiarmos nele. Por quê? Porque Ele é sábio, porque Ele é poderoso e porque Ele é bondoso. E além do mais, Deus, com todas essas características, agirá sempre de forma justa e legítima na nossa vida. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem uma confiança que vá para além daquilo que é a nossa própria racionalidade, nós não podemos efetivamente relacionar-nos com este ser infinito, este ser grandioso que é Deus. É por esta razão que nós precisamos, ao olharmos para a fé, entender que a fé é um upgrade, é uma extensão da própria racionalidade. E, querido amigo, você para ser cristão, você para ser uma pessoa de fé, não precisa abdicar da sua inteligência. Pelo contrário, Deus convida-o a ser alguém que desenvolva ao expoente máximo das suas capacidades, a sua inteligência e a sua racionalidade. Esta é uma das razões pelas quais Deus proibiu que os israelitas e todos os cristãos vivessem adorando imagens de escultura ou quaisquer outras representações de Deus. É porque quando nós, de alguma forma, usamos a nossa intelectualidade, usamos a nossa mente para conhecermos Deus e buscarmos, portanto, entender quem Ele é,
qualquer representação artística de Deus seria uma redução bárbara àquilo que efetivamente é a grandiosidade de Deus. Porque Deus valoriza a sua inteligência, porque Deus efetivamente dotou você e a mim com grandes capacidades. Ele quer se relacionar conosco efetivamente tendo como base a nossa inteligência e a nossa capacidade de confiarmos nele. Mas voltando novamente ao texto do apóstolo Paulo, diz a Bíblia que o escudo é o escudo da fé, com o qual nós podemos efetivamente, segundo a palavra de Deus diz, nós podemos apagar os dardos do inimigo. E aqui você pode perceber que Satanás, ele tem um conjunto de artimanhas com as quais ele efetivamente pode atingir o ser humano. A sua astúcia, as atitudes de suspeita, de dúvida, muitas vezes são alguns destes dardos que o inimigo realmente atira para a vida do cristão, colocando suspeitas, colocando dúvidas a respeito de quem é Deus, do seu amor e do seu cuidado por nós. Contudo, a armadura de Deus continua ainda apresentando-nos um outro elemento que é absolutamente indispensável. E diz então o verso 17, tomai também o capacete da salvação. E aqui, querido amigo, é interessante nós percebermos que aquela que era a parte usada pelos soldados romanos como o capacete era exatamente uma proteção que garantia com que uma das partes mais importantes do corpo pudesse realmente ser protegido. Mas é interessante que o texto bíblico chama o capacete de capacete da salvação. E num outro texto em que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, texto este que eu gostaria de convidá-lo a ver comigo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 8 e 9. Ali o apóstolo Paulo vai explicar o que é efetivamente o capacete da salvação. Acompanhe comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 8 e 9. Diz então, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora então aqui perceba interessantemente esta outra ideia que o apóstolo Paulo acrescenta numa outra epístola que ele escreveu agora à igreja de Tessalónica. Ele fala aqui justamente de que o capacete é o capacete da salvação, mas ele acrescenta esta ideia, a esperança da salvação. Querido amigo, quando você e eu olhamos para o horizonte da nossa vida, o que você vê? Vemos desgraças, vemos ameaças, vemos a possibilidade de eventualmente perdermos o emprego e passarmos a ter dificuldades financeiras para sustentar a nossa família. Imaginamos que o gradual envelhecimento nos vai levar a uma situação de decadência física, mental. Ou será que quando você olha para o horizonte da sua vida, você é capaz de enxergar a Nova Jerusalém e Jesus junto de uma das portas desta cidade maravilhosa, de braços abertos para lhe dar as boas-vindas de entrada nesta fantástica capital do universo? O que é que você vê, querido amigo? A Bíblia fala-nos de que a vinda de Jesus é uma bem-aventurada esperança. Sabe, aquelas situações em que nós na vida estamos à espera de que algo muito bom aconteça e sentimos até umas borboletas na barriga, como se fosse uma efervescência no estômago pela emoção do que sabemos que, ou pela expectativa daquilo que estamos à espera que aconteça. Para aqueles que são avós, a esperança de verem em breve os netos chegarem para trazer alegria à casa. Aqueles que são talvez crianças, a expectativa de poder encontrar os primos ou de receber em casa os avós. Estas expectativas que nos trazem, diríamos assim, alegria, entusiasmo e que nos fazem sorrir espontaneamente, são coisas que nos devem fazer lembrar que a breve
a promessa da breve vinda de Jesus pode ser e deve ser para cada um de nós, como uma proteção que de alguma forma blinde a nossa integridade emocional. Você e eu podemos sofrer, você e eu podemos passar por dificuldades, podemos até ser contaminados com este vírus que anda por aí. Podemos perder pessoas queridas e amigas, mas há a esperança de que um dia nós vamos poder reencontrar todos os nossos amigos que em Jesus Cristo descansaram no descanso da sepultura. Não importa quais sejam as dificuldades, o nosso fim, o nosso destino é muito melhor do que estamos a viver neste mundo. O melhor, querido amigo, ainda está para vir. A parte mais impressionante e interessante da sua vida ainda não aconteceu. Esta é a proteção que a esperança da salvação traz a cada um de nós. Um cristão pode passar por lutas e por dificuldades, mas estas lutas e estas dificuldades, ainda que o traumatizem, não o vão destruir nem derrotar, porque ele é capaz de olhar para Jesus Cristo e, ao ver o seu Mestre, vai entender que a cruz do Calvário é a garantia de que ele pode sonhar com a salvação, porque um dia este será efetivamente o seu destino. Quando você olha para o horizonte da sua vida, querido amigo, o que é que você vê? Que a esperança da salvação seja, sem dúvida, a grande esperança ou o grande objetivo do horizonte da sua existência. Mas voltando novamente a Efésios capítulo 6, nós encontramos ali também no verso 17, a segunda parte, dizendo o apóstolo Paulo, recomendando: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, querido amigo, interessantemente, a espada é o único elemento desta armadura que serve para o ataque. Todos os outros elementos, não sei se já reparou, o cinturão, a couraça, as sandálias, o próprio escudo, tudo são elementos de defesa. São instrumentos ou são elementos da armadura que servem para proteção. Mas o único que serve para atacar é justamente a espada, chamada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessantemente, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele explica um pouquinho mais do que provavelmente ele estava a querer dizer quando escreveu aos Efésios sobre chamar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. E veja o que é dito ali. Palavras do apóstolo Paulo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está a se referir, portanto, às Escrituras, à Bíblia. E mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Repare, querido amigo, que o apóstolo Paulo fala aqui da Bíblia como sendo, diríamos assim, aquele manual de sabedoria com esta tal capacidade de ir ao fundo, ao âmago das questões do ser humano, da existência humana, e ser capaz de separar entre as motivações e os objetivos mais secretos da vida de alguém. Quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós somos capazes de colocar a nu aquelas que possam ser as nossas mais disfarçadas atitudes e comportamentos. Quantas vezes, ao ler a palavra de Deus, eu posso perceber que as atitudes mais civilizadas e socialmente ajustadas que eu possa ter ficam muitas vezes expostas à sua mediocridade quando eu comparo isto com aquilo que a Bíblia me ensina. Quando a Bíblia me diz que enganoso é o coração do homem, muitas vezes eu apercebo-me de que os meus atos de justiça podem ser vistos por Deus, que me ama, como trapos de imundícia. É por isso, como vimos no domingo, que nós precisamos da couraça da justiça de Cristo. Mas a grande realidade é que a palavra de Deus tem esta capacidade de nos ajudar a perceber com uma nitidez e com uma clarividência chocantes que muito daquilo que por vezes nós possamos achar como sendo bom e digno, aos olhos de Deus, não passa de algo insignificante e sem valor. Por quê?
porque Deus quer nos fazer ser muito melhores do que aquilo que humanamente nós possamos pensar a respeito de nós mesmos. Deus quer fazer de você e de mim, querido amigo, prezada amiga, Deus quer fazer de você alguém que expresse claramente o modo de ser de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, é necessário que a sua mente seja impregnada dos pensamentos bíblicos, das verdades celestiais, daquilo que fazia com que Jesus Cristo fosse capaz de olhar com compaixão para as multidões, de pensar e de dizer palavras abençoadas àquelas pessoas que viviam magnetizadas pelos seus ensinamentos. É por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós formos efetivamente semelhantes a Cristo, todas as pessoas serão capazes efetivamente de entender o plano de Deus para a humanidade. E este plano haverá de se manifestar efetivamente pelo amor dos irmãos uns pelos outros, pelo amor que deve existir entre aqueles que se dizem seguidores de Cristo. E isto fica muito claro efetivamente ao estudarmos a palavra de Deus. Estes conceitos são colocados de uma forma transcendente na expressão da palavra de Deus. Contudo, nós não podemos esquecer uma coisa, é que Jesus, na luta contra o inimigo, e você deve se recordar daquele texto onde, em Mateus, no capítulo 4, entre os versos 1 e 11, nos é contado aquele enfrentamento que Jesus teve com Satanás no deserto. As 3 tentações que o inimigo colocou diante de Jesus. E a cada uma delas, como é que Jesus respondeu? Não teria Cristo a sabedoria suficiente para deixar constrangido Satanás na sua própria sabedoria? Não teria o mestre da vida capacidade de colocar na lona o seu oponente? Mas Jesus não recorreu à sua própria sabedoria, mas sim usou a expressão está escrito. E por 3 vezes Satanás foi repelido, justamente por quê? Porque a palavra de Deus, o está escrito, o assim diz o Senhor, foi efetivamente a forma das suas artimanhas serem reveladas e os seus verdadeiros objetivos serem esclarecidos. Repare que o apóstolo Paulo diz justamente que a Escritura tem esta aptidão de discernir pensamentos e as intenções do coração. Você e eu podemos, através da palavra de Deus, discernir quais são efetivamente as artimanhas e os enganos que este ser sobrenatural, o inimigo de Deus, usa contra os cristãos. Você que é jovem, querido amigo, você pode encontrar esta tal sabedoria que te possa ajudar a fazer boas escolhas, a evitar os caminhos errados e a continuar permanecendo ao lado de Jesus, firme e forte. É interessante nós podermos perceber que a palavra de Deus é ela que pode fazer com que nós possamos conhecer a verdade, distinguindo o erro. É ali que nós podemos encontrar não só as reservas emocionais para a nossa motivação, para a nossa orientação, para fazermos boas escolhas, mas, sobretudo, para resistirmos às tentações. É na palavra de Deus. Por isso, devemos aprender a manejá-la, como dizia o apóstolo Paulo a Timóteo, manejá-la com inteligência, com sabedoria, com eficácia, conhecendo a palavra de Deus. Não é apenas um estudo superficial da Bíblia que um cristão pode ter ou encontrar os recursos para vencer os desafios da vida. Precisamos estudar a Bíblia de forma com qualidade, com dedicação. Não estou a falar de um estudo académico, estou a falar de um estudo devocional, onde antes de lermos a Bíblia, nós pedimos humildemente ao Espírito Santo que nos esclareça a mente para entendermos e para termos força necessária para aplicarmos estas verdades à nossa vida. Isto é efetivamente manejar adequadamente a palavra de Deus como uma espada viva, uma espada espiritual. Mas agora repare que o verso 18 vai nos colocar um elemento muito interessante. Muitas vezes os cristãos pensam que se nós tivermos a armadura toda, se estivermos vestidos com a armadura, estará tudo bem. Mas
não basta apenas termos a armadura certa, as partes colocadas no seu devido lugar. É necessário que tenhamos também uma outra atitude, que é a atitude da vigilância. E o verso 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É importante que um soldado esteja bem equipado, mas é importante que ele não seja dorminhoco. E não estou a falar aqui contra aqueles que gostam de dormir 8, 9, 10 horas por noite. Estou a falar de que nós precisamos ter uma atitude que seja uma atitude de vigilância. No sábado, víamos aquele texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, onde o apóstolo Pedro nos recomenda que sejamos sóbrios e vigilantes. Efetivamente, precisamos estar atentos. Cada um de nós tem que estar atento aos seus maiores defeitos. Há pessoas que talvez tenham problemas com a maledicência. Antes que se deem conta, já estão a falar mal deste, daquele, do outro, semeando sementes de discórdia. Outros talvez tenham problemas relacionados com a temperança. Comem demasiado, são descuidados com a sua saúde. Talvez outras pessoas se permitam ver ou ler ou ouvir material que é produzido por Satanás e que vai contaminar a sua mente, influenciar espiritualmente de forma negativa. Pode ser por filmes, por séries televisivas, por música, pode ser por videojogos, pode ser por leituras que a pessoa leia ou pratique. Muitos de nós temos, cada um de nós tem as suas partes fracas. Dizíamos também no sábado e no domingo que cada cristão é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. E o inimigo sabe disso, por isso precisamos estar atentos, por isso precisamos ser vigilantes. Mas houve uma pergunta que foi lançada no sábado, e não sei se você que nos está a acompanhar se recorda desta pergunta. A pergunta era a respeito do livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 1, e gostaria de convidá-lo a que fosse comigo a este texto novamente, quando falávamos a respeito de Miguel. E lembram-se que descobrimos ou mencionamos que Miguel é o nome que Jesus usa quando está em guerra contra o inimigo das nossas almas. E a certa altura, no capítulo 12 de Daniel, no verso 1, é dito que Miguel se levantaria para libertar todo aquele que se achar escrito no livro. E lembra-se da pergunta que foi feita naquela altura: que livro é este? E como é que nós podemos ter o nosso nome escrito nesse livro? O que é que significa ter o nome escrito neste livro? Você sabe que o livro de Daniel tem no Novo Testamento o seu equivalente no livro de Apocalipse. E é justamente para o livro de Apocalipse que eu gostaria de convidá-lo a ir neste exato instante. Vamos começar por Apocalipse, capítulo 3, verso 5. E nós então vamos começar a perceber o que significa ter o nome neste livro e quem é que o pode ter e quem é que não tem o nome no livro e que desvantagens ou vantagens pode existir no fato de termos o nosso nome arrolado nesta lista que aparentemente parece ser uma lista VIP. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz: o que vencer, é uma promessa feita à igreja de Sardes, o que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Só por este texto, se não houvesse mais nenhuma outra informação a associar ao livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, se não houvesse mais nenhuma outra informação, já poderíamos perceber que ter o nome no livro da vida implica efetivamente em estar em condições de poder viver na eternidade, ou pelo menos de ser recompensado soberanamente por Deus com a vida eterna. Mas ainda bem que a Bíblia não se fica apenas por estes dois textos, e por isso vamos ver o próximo texto que encontramos no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 8. E ali, agora nós vamos ver por contraste o que significa não ter ou quem não tem o nome no livro da vida. E então, João está a descrever aqueles que são os seguidores da besta, um poder que se opõe claramente a Deus, e diz então o verso 8, Apocalipse 17, 8, diz: e a besta que viste foi o que já não é e que há de subir do abismo, e a perdição, e os que habitam na terra
e depois entre parênteses está, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Este texto mostra uma coisa tão simples como isto. Aqueles que estão de alguma forma a admirar-se, a venerar este poder que se levanta contra Deus e que literalmente não estão sintonizados com a vontade de Deus e nem querem fazê-lo, são aqueles que efetivamente não fazem parte não têm o seu nome no livro da vida. Mas é interessante perceber aqui um pequeno detalhe. Diz que este livro da vida existe desde a fundação do mundo. Ou seja, quer dizer que desde o início da história do nosso planeta, Deus está de alguma forma a registar ali o nome daqueles que estarão de alguma forma habilitados a viver eternamente. E você certamente deve saber qual foi o primeiro nome a ser posto ali. Certamente o nome de Abel. O primeiro ser humano a morrer, cuja vida estava em sintonia com a vontade de Deus. Mas agora vamos ao capítulo 20 de Apocalipse e vamos ler 2 versos. Para podermos entender, estes 2 versos, eles se complementam um ao outro. O verso 12 e o verso 15. Apocalipse, capítulo 20, versos 12 e 15. João diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E depois no verso 15 conclui dizendo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. Ora, isto leva-nos a perceber, querido amigo, que ter o nome escrito no livro da vida é mais do que simplesmente ter o seu nome numa lista de pessoas importantes, de pessoas especiais. Ter o nosso nome escrito no livro da vida é algo que poderá garantir que nós efetivamente estaremos na eternidade. E no capítulo 21, no verso 27, diz ali: e não entrará na santa cidade nenhuma coisa que contamine e que cometa abominação e mentira, mas são aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora repare aqui esta coisa interessante, esta última ideia que nos é apresentada no livro de Apocalipse, é que o livro da vida é uma lista especial que Jesus Cristo mantém com muito carinho, perto do seu coração, onde estão escritos os nomes de todas aquelas pessoas que um dia o aceitaram como seu Salvador. E se você aceitou, querido amigo, Jesus como seu Salvador, certamente você faz parte desta lista. Certamente Jesus o tem neste caderno, neste livro especial, que está muito perto das afeições e dos sentimentos mais profundos e carinhosos que Jesus possa ter. E é justamente este livro, ou é justamente esta lista, que poderá fazer com que cada um de nós possa viver com esperança os dias que ainda vivermos aqui neste mundo. É por esta razão que em Romanos, no capítulo 8, já no verso 37, Jesus diz que aqueles que estiverem dispostos a viver de acordo com o plano de Cristo, com o projeto de Deus, serão mais do que vencedores. Porque nós podemos passar por lutas e por dificuldades, mas em Cristo, cada um de nós é mais do que um vencedor. Com toda a armadura, nós podemos efetivamente ser vitoriosos. Com todas as lutas, nós podemos efetivamente ser vencedores. Porque por detrás de um cristão, por mais humilde que ele seja, existe uma alma protegida pelo poder de Deus. E é isto que o Senhor quer e deseja para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Que o Senhor faça de você, querido amigo, verdadeiramente um vencedor. Porque somos mais do que vencedores. Somos mais do que vitoriosos nesta luta desleal na qual Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos a lutar. Que Deus o abençoe. É minha oração. Amém.